Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador, amigo ouvinte, no ar, seu programa Islam em Foco, e é assim que está a principiar. Portanto, edição de hoje, segunda-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid António. A primeira edição da semana e o tema que preparamos hoje para você que está em nossa sintonia, amigo ouvinte e caro telespectador. Portanto, vamos falar das regras do Salat al-Witr. Portanto, como dissemos, o tema de Sheikh será Salat, ou seja, regras do Salat al-Witr. Sendo assim, caro telespectador, fique em nossa sintonia, acompanhe atentamente, porque a segunda e última parte iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir no programa meramente interativo. Pois é, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco. Antes do arranque, agora sim vou saudar o meu convidado, que é Sheikh Abdul Majid António, que já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, estou bem, você, irmão, como está? Eu também estou muito bem, alhamdulillah, os trabalhos. Alhamdulillah, os trabalhos estão indo, na graça de Allah subhanahu wa ta'ala. E o que está acontecendo é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que aconteça. Exato. Aí está a nossa, mais uma vez, Nanda aí, fique em nossa sintonia, fique ligado com a tela da verdade. Vamos desde já acompanhar o espaço de exortação. Na voz do nosso ilustre Sheikh Abdul Majid António, o tema de Sheikh será as regras do Salat al-Witr. Sheikh, tafadhal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Prezados irmãos, depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. em seguida mandarmos bênçãos ao nosso querido An-Nabiyu alayhi salatu wassalam, que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem seus passos até o dia do juízo final. Amém. Este tema, Salat al-Witr, ou então regras do Salat al-Witr, espero que, caro irmão, tire o máximo proveito daquilo que iremos aflorar hoje no que diz respeito a este tipo de salat, que é o Salat al-Witr. Salat al-Witr, quanto à sua classificação, os ulamai disseram que Salat al-Witr é Sunnah Mu'akkada. Sunnah Mu'akkada é daqueles sunnats que o Islam enfatizou. É daqueles sunnats que, mesmo sendo sunnah, sim, mas são daqueles sunnats indispensáveis. Significa que ninguém deve dispensar este salat sem, posso dizer, uma justificação, sem uma razão bem sólida e válida. Sunnah Mu'akkada. Sunnah Mu'akkada também quer dizer aquelas ações, aqueles sunnates, aquelas práticas voluntárias, facultativas, que o Nabiyu alayhi salatu wassalam nunca deixou. Isto também é Sunnah Mu'akkada. Aquelas práticas facultativas, aquelas práticas voluntárias que o Nabiyu alayhi salatu wassalam nunca abandonou, nunca deixou. Mesmo estando doente, mesmo estando ocupado, mesmo estando de viagem, ou mesmo estando a enfrentar algumas adversidades climáticas, alguns problemas de clima, como é o caso de muito sol, muito calor. Não, muito sol não, porque o Salat al-Witr é feito somente à noite. Queríamos dizer muito calor ou muito frio. O Nabi alayhi salatu wassalam sempre praticou este salat. Mesmo com muita chuva. Mesmo com muita chuva, exatamente.
Aí, por isso os álibos disseram é sunna muakkada, porque não obstante as dificuldades, as adversidades, o Nabi alayhi salatu wassalam nunca abandonou. Então, aquela prática que o Nabi nunca abandonou chama-se sunnah muakkada. E o witr está neste grupo dos sunnatis muakkada. E o que mais vai reforçar isso são, para além das práticas que o Nabi alayhi salatu wassalam, são as palavras. Quer dizer, o Nabi, além de praticar, também falou, incentivou a prática deste salat, que é salatul witr. O que o Nabi alayhi salatu wassalam disse? Disse, inna Allaha witrun. Allah é witr. Allah é ímpar. Witr significa ímpar. É uno. Allah é é uno. Inna Allaha witrun. Certamente Allah é Yuhibbul witra. E gosta também do witr. Aqui os álamos, quando comentaram este hadith, os acadêmicos do hadith disseram o seguinte: o que se percebe deste hadith, quando o Nabi alayhi salatu wassalam disse inna Allaha witrun yuhibbul witr, é que Allah subhanahu wa ta'ala é e gosta do salatul witr. Allah é e gosta, é para enfatizar, também recordar as pessoas a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah é e Ele gosta e Ele ama, aprecia este salat al-witr. E outra, o witr que se refere é o próprio salat. E chamou-se de witr porque é ímpar, é um salat ímpar. Havemos de falar sobre isso quando falarmos logo à frente, inshallah, a respeito do número dos rakats que compõem este salat. Inna Allaha witrun yuhibbul witra. A outra interpretação que os acadêmicos do hadith deram a este hadith, disseram: Allah gosta de tudo aquilo que é ímpar. Allah é ímpar, também gosta daquilo que é ímpar. Mas esta interpretação é um pouco fraca, porque há muitas coisas também que são ímpares que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Existem muitas coisas que são ímpares que Allah não gosta. Então não vamos generalizar que tudo aquilo que é ímpar Allah gosta. Não. Não podemos traduzir assim este hadith. A pessoa que Allah é ímpar, gosta de tudo aquilo que é ímpar. Mesmo estando feio, basta desde que seja ímpar. Mesmo que seja uma má coisa, desde que seja ímpar. Não é daí. Por isso os álamos levaram a interpretação yuhibbul witra para o salatul witr. Allah é witr e gosta deste salatul witr. E veja o nível que este salat chegou. Allah subhanahu wa ta'ala, no sagrado Al-Quran, jura pelo witr. Allah diz: wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal watr. Aqui alguns comentadores também do Coran disseram aqui: wa shaf'i wal watr. Allah está a jurar por tudo aquilo que é par e aquilo que é ímpar. Fi muqaddimatiha. Logo no princípio, a primeira coisa que Allah jura das coisas que são ímpar é o próprio salat al-witr. Wa shaf'i wal watr. Então, Allah só jura por aquilo que é valioso, por aquilo que é meritório, por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. E o salat al-witr, prezados irmãos, é um salat com muitas virtudes.
No que diz respeito ao período em que este salat é feito, o salat al-witr é feito depois, a partir, logo que a pessoa faz o salat al-isha, depois do salat al-isha e antes do salat al-fajr. Aí no meio é o espaço em que a pessoa deverá fazer o salat al-witr, depois do salat al-isha e antes do salat al-fajr. Esse espaço todo. Aí no meio a pessoa pode fazer o salat al-witr. E no que diz respeito ao número dos rakats do salat al-witr, há uma opção, há uma facilidade neste salat al-witr da pessoa fazer o salat al-witr o número de rakats ímpares quiser. No máximo, os ulamás dizem, o máximo são 13 rakats do salat al-witr, partindo de 1 a 13 rakats. Significa que a pessoa pode fazer o salat al-witr 1 rakat, a pessoa pode fazer o salat al-witr 3 rakats, 5 rakats, 7 rakats, 9 rakats e 11 rakats, mas até no máximo 13 rakats. Outros ulamais disseram o máximo dos máximos do salat al-witr são 11 rakats. A prova disso é que o Nabi Aisha radiallahu anha diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam no salat al-layl nunca fez mais de 11 rakats. Aí é a prova de que o salat al-witr que é feito à noite, o salat al-witr que é feito à noite, o número de rakats é 11 máximo. Witr é o último rakat. Significa que se eu quero fazer witr 3 rakats, tenho que fazer 2, que é par, e depois terminar com 1. O witr naquele momento é o último. Suponhamos eu decidi que quero fazer o witr de hoje 5 rakats. Significa que tenho que fazer o 4, que é par, e o último é que vai ser witr. A pessoa vai fazer 4 rakats, depois é que vai fazer o witr. Como? Fazendo 2 rakats, dando salam, 2 rakats, dando salam, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse salatul layl mathna, mathna. فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. Se a pessoa está a fazer 2 rakats, dar salam, 2 rakats durante a noite, mas estes rakats não são aqueles rakats assim, devem ser rakats longos. Mathna, mathna. Salatul layl mathna, 2 rakats longos, assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia. Assim como Aisha radiallahu anha descreveu o salat do Nabi sallallahu alaihi wasallam, de que não me pergunte já acerca do ruku'ihinna wa sujudihinna, eram bem alongados. Era salat bem alongado. Então, depois fazia 10 rakats e ultimava com o witr, que é 1 rakat, 11. Outros ulamais disseram fazia 8 e fazia witr 3 rakats. Tudo na mesma. Fazia witr, exatamente, fazia 10 e fazia witr 1 rakat. O witr porque é o último rakat. Aí está a prova. Outros disseram o máximo dos máximos é 13 rakats. Por isso, quanto ao número, quanto à quantidade dos rakats ou do salat al-witr, o mínimo do salat al-witr é 1 rakat, significa a pessoa pode fazer witr 1 rakat.
levanta, faz um rakat e dá salam. Já fez o witr. É o mínimo. E o salat al-witr, prezados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Inna Allah, certamente Allah subhanahu wa ta'ala, amaddakum, veja só as virtudes deste salat, amaddakum bi salatin hiya khayrun lakum min humrin na'am. Salatul witr. Depois o Nabi já começa a definir o horário desse salatul witr. Disse: Ma bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr. Inna Allah amaddakum. Allah já vos deu um bônus. Quer dizer, dentro dos salatos obrigatórios, que são 5. Fard, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Depois o Nabi sallallahu alaihi disse: Allah já vos alongou. Já vos acrescentou, se quiser. Podemos dizer assim. Já vos acrescentou bisalatin hiya khayrun lakum min humrin na'am. Para além desses 5 que são obrigatórios, para quem quiser, pode também acrescentar um outro salat, que não vai deixar em todas as noites. Assim como esses 5 nós não deixamos todos os dias. Então, Allah já nos acrescentou mais um salat que não podemos deixar em todos os dias, todas as noites, que é o salat al-witr, que é feito entre o salat al-isha, depois do salat al-isha, e o salat al-fajr, a hora da al-fajr neste caso. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَلَا وِتْرَ. Depois do salat al-fajr já não se pode fazer witr. Significa aquele salat com rakat ímpares. Não se deve fazer. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ. Alguém está a fazer salat noturnos, está a fazer salat al-layl durante a noite, e ele está quase de entrar da hora da al-fajr. Está quase a entrar a hora da al-fajr. E a hora da al-fajr basta entrar, já não há witr, não há qiyam al-layl. Se a pessoa temer, recear a entrada da hora da al-fajr, então, como forma de resumir, deverá fazer o salat al-witr. O Nabi disse: فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Deve fazer salat al-witr, um rakat, para já servir de witr daqueles salatos pares que ele fez. Daqueles salatos pares que ele fez. Significa que os salatos noturnos, os salatos, que é aquilo que nós chamamos qiyam al-layl, devem ser terminados com o witr. Esta é a orientação do Nabi alayhi salatu wassalam. Devem ser terminados, devem ser selados, devem ser carimbados com o salat al-witr. Devem ser carimbados com o salat al-witr. E temos esta prova de que logo que entra a hora da al-fajr, então já passou o tempo do salat al-witr, que é o tempo já virtuoso, o tempo próprio para a realização do salat al-witr. E temos o princípio da noite, que é a primeira parte, que é logo depois do salat al-isha, e temos a última parte da noite. Qual delas é a melhor para fazer salat al-witr? Será que é logo depois do salat al-isha eu fazer salat al-witr? Ou é recomendável a pessoa deixar ou retardar até, podemos dizer, um pouco mais tarde, desde que não entra a hora da al-fajr? Os ulamais disseram que a melhor hora é a pessoa, o melhor momento é a pessoa retardar um pouco. Significa que quem fez salat al-witr logo depois do salat al-isha, e aquele que deixou o salat al-witr até um pouco depois,
Desde que não entra a hora da Al-Fajr, tá, o melhor dentre esses, quem fez a melhor coisa é aquele que retardou e que atrasou. Significa que os salats noturnos, quanto a pessoa atrasar mais, retardar mais, significa distanciar-se mais da hora do Isha, do salat do Isha, melhor ainda, os salats noturnos. Por esta razão, os ulamai disseram o seguinte: aquela pessoa que tem a intenção de fazer o salat Qiyamul Layl, tem a intenção de acordar para fazer Qiyamul Layl, então não deve fazer o Salatul Witr. Não deve. Deve deixar o Salatul Witr para depois dele fazer o Qiyamul Layl, porque o Salatul Witr deve ser o último. Agora, se a pessoa não tem intenção de acordar durante a noite para fazer Salat, para fazer Qiyamul Layl, não tem a intenção de acordar, então o melhor para ele é, logo depois do Salatul Isha, a pessoa fazer o Salatul Witr. Eu não tenho a intenção de acordar à noite para fazer Qiyamul Layl, para fazer Tahajjud. Fiz Salatul Witr. Depois de fazer Salatul Witr, depois de Isha, no Masjid, cheguei em casa, deitei-me. Só que durante a noite acordei e quero fazer o Salatul Qiyamul Layl. Quero fazer Tahajjud, neste caso. E eu já havia feito o Salatul Witr. O que eu vou fazer neste momento? A pessoa deve fazer o Qiyamul Layl normalmente, deve fazer o Qiyamul Layl normalmente, e o Witr é aquele que já fez. Porque não pode repetir. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: La witrani fi layla. Não pode fazer 2 Witr numa única noite. Quer dizer, aquela pessoa que fez Salatul Witr depois de Isha, porque não tinha intenção de acordar à noite, só que ele viu que não, tem que acordar. Acordou, não deve repetir o Salatul Witr. Aquele Witr que ele fez é suficiente e basta. Não se deve repetir. E tem também alguma opinião, opinião dos ulamás que diz o seguinte: quanto àquela pessoa que não tem a intenção de acordar à noite, só que ele fez Salatul Witr e mais tarde ele ganhou mais força de fazer o Salatul Layl. O que ele deve fazer? Alguns ulamás dizem que deve fazer um rakat para anular, com a intenção de completar aquele Witr, ser 4. Já passa a ser um sunnat qualquer. Depois faça o Qiyamul Layl e vai repetir o Witr. E esta é uma opinião fraca. A opinião forte é essa que diz: a pessoa faça o seu Qiyamul Layl normalmente e não vai repetir o Witr. Não se repete o Witr. Já fez. Esta é a regra. Agora, se porventura a pessoa se esquecer, Esquecer. fez coisa, fez o Witr, não é? E acordou, depois também tinha que repisar de novo, fazer de novo. Mas se, quer dizer, esqueceu-se, eu acordei a primeira noite, depois aí fiz o Witr, então, quer dizer, depois do Salat Isha, fez o Witr, então ele acorda para... Acorda, esqueceu-se que fez o Witr. Exato. Repete o Witr. Pode repetir, não há nenhum problema. A pessoa se esqueceu que fez o Witr e fez porque se esqueceu que fez o Witr, aí vamos pôr esse no esquecimento. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: Rufi al-ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayha. Isso, a pessoa foi por esquecimento. An-nisyan. La yu'akhad. Estamos a falar aquela pessoa que está consciente. Exatamente. E temos aqui também alguma regra que tem a ver com o Salat al-Witr. A pessoa tem hábito de fazer Salat al-Witr. Sempre faz Salat al-Witr. Sempre faz Salat al-Witr. Só que nesse dia a pessoa se esqueceu de fazer Salat al-Witr. Foi se recordar dia seguinte. Que não, ontem eu não fiz o Witr.
Não fiz. Será que pode-se pagar o witr ou não? Aí também leva-se aquela regra, será que os sunnatis pagam-se ou não? A pessoa se esqueceu de fazer o salat sunnah. Pode-se pagar ou não? Os álimos dizem que sim, pode pagar. Porque existem passagens que dizem que o Nabi alayhi salatu wassalam pagava o witr. O Nabi sallallahu alayhi wasallam e outras passagens dizem que o Nabi pagou os sunnatis, o rawatib. Rawatib são aqueles sunnatis que acompanham os salatos obrigatórios. O Nabi, naquele dia que ele, por exemplo, dormiu e acordou tarde, no Salat al-Fajr, aconteceu isso no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dormiu e acordou tarde enquanto o sol já havia saído. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam pagou os 2 rakats, sunnah de Fajr, e depois fez o próprio Salat al-Fajr. Sinal de que os sunnats também devem ser pagos. Os rawatibos do Dhuhr, rawatibos do Dhuhr, nós sabemos que são 4 antes e 2 depois. Outros ulamais dizem que são 2 antes e 2 depois. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ficou ocupado, não conseguiu fazer os sunnatis de Dhuhr, ele pagou na hora de Asr. Nós sabemos que Salatul Asr não tem ratiba, nem antes, nem depois. Mas o Nabi alaihi salatu wassalam pagou depois de Asr. E alguns sunnats, o Nabi sallallahu alaihi wasallam também falou, incentivou, disse: Man nama an witrihi. Veja só. Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idha asbaha. Aquela pessoa que dormiu e esqueceu-se de fazer o salatul witr, aquela pessoa que dormiu e esqueceu-se de fazer o salatul witr, falyusallihi, deve rezar. Idha asbaha, quando acordar. Ou a pessoa esqueceu-se, ou estava cansado, dormiu com aquela intenção que é para vou acordar à noite, depois de eu ficar um pouco descansado, vou acordar, fazer. E foi, dormiu de vez até a hora da al-Fajr. Então, deve pagar esse salatul witr quando acordar. Só que a maneira de pagar, prezados irmãos, aqui existe uma regra. Qual é a regra da maneira de pagar? Será que a pessoa vai pagar assim como witr? Ou deve pagar shaf'un? Suponhamos, eu lembrei-me às 8 horas, que ontem não fiz witr. Ou lembrei-me na hora da al-Fajr, que eu não fiz witr. Como é que vou pagar? Vou pagar assim taxativamente, exatamente como tem feito o salatul witr na sua hora própria? Ou existe algum acréscimo? Os ulamais dizem que no momento em que a pessoa vai pagar o salatul witr, deve pagar 4. Shaf'an significa vai fazer 4 rakats. Porque já passou o tempo próprio em que se deveria fazer witr. Mas sim, agora vai fazer o pagamento sim, mas shaf'an. 4 rakats. Ou 2. Importante fazer par, não ímpar. Deve fazer par e não ímpar. E nós temos um hadith que Aisha radiallahu anha diz: Kana an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha shaghalahu min qiyam al-layl nawmun aw waj'un صلى من النهار 12 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam perdesse algum salat facultativo durante a noite, por causa do sono ou devido
alguma dor, uma doença ou uma justificação válida, o que o Nabi fazia? Pagava aqueles sunnatis, aquele salat que ele não fez, aquele qiyamul layl que ele não fez durante a noite, pagava quando amanhecesse. Depois de amanhecer, por isso ela diz, Salla minan nahar. O Nabi pagava durante o dia, depois do sol sair. Quantos rakats? Ithnatay asharata raka. Ithnatay asharata raka. Ithnatay significa 12 rakats. Não fazia witr, mas sim fazia esses rakats, como forma de pagamento daquele salat facultativo que ele não fez durante a noite. Estas são as regras do Salatul Witr. No Salatul Witr, prezados irmãos, existem alguns sunnats que deverão ser observados dentro do Salatul Witr. Primeiro, é recomendável que Salatul Witr, no primeiro rakat, a pessoa recite Suratul A'la, que é Sabbih isma rabbikal A'la. No segundo rakat, a pessoa recite o Surat Al-Kafirun, que é Qul ya ayyuhal kafirun. E no terceiro rakat, a pessoa recite o Surat Al-Ikhlas, que é Qul huwa Allahu ahad. É recomendável. E é recomendável também no Salat Al-Witr a pessoa, porque Salat Al-Witr é daqueles salat que é permitido também a pessoa fazer em Jamá. Pode-se fazer individualmente, assim como em Jamá. Principalmente no mês de Ramadã, em que a pessoa sai do Qiyamul Layl, depois tem que terminar, tem que fechar este Qiyamul Layl com o Witr. E suponhamos que a pessoa está a fazer Qiyamul Layl com a sua esposa, está a fazer Qiyamul Layl com outras pessoas, outro Jamaat. É recomendável também que o Salatul Witr seja em congregação. E outro sunnat que deve ser observado dentro do Salatul Witr, prezados irmãos, é o Qunut. Qunut é uma das ações que é recomendável, não que seja obrigatório, fazer Qunut no Salatul Witr. A pessoa pode fazer o Salatul Witr e não fazer o Qunut. Não devemos pensar que o Qunut é obrigatório no Witr. Não é obrigatório, é recomendável somente. A pessoa pode fazer no último rakat. A pessoa pode fazer no último rakat o Qunut. Qunut é aquele dua que a pessoa levanta as mãos e pede. E existem duas que são sunnat, que são aqueles duas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia, como Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Esse dua, Allahumma inna nastaghfiruka Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bik wa natawakkalu alayk wa nuthni alayka al-khayra wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla' wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid wa narju rahmatak wa nakhsha 'adabak inna 'adabaka bil kuffari mulhiq. Estes são alguns duas que a pessoa pode fazer durante o Qunut, e mais outros duas, Rabbana atina fi dunya hasana, e duas que a pessoa poderá. E esse dua, o lugar desse dua, Qunut, é depois da pessoa dizer Sami Allahu liman hamida no último rakat. Aquele último rakat. A pessoa dizer Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Aí a pessoa já levanta as mãos e começa a fazer o dua. E o Jamaat atrás também pode dizer Amém quando estiver em Jamá, e quando estiver individualmente a pessoa faz sozinho o dua e peça a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que a pessoa pretender, aquilo que a pessoa é a sua necessidade. Pode pedir tudo que a pessoa quiser no Qunut.
Então, nós queríamos só esclarecer isso, que é recomendável o fazer-se o kunut no witr, o local do kunut é no último rakat. E depois de dizer Sami Allahu liman hamida. Ou então a pessoa pode fazer o kunut depois de recitar o sura antes de ir para o ruku, principalmente para os do madhab Abu Hanifa, fazem no mesmo. Significa depois de recitar o sura, al-Fatiha, outro sura, antes de ir para o ruku, eles fazem o kunut, depois é que vão para o ruku, é que diz Sami Allahu liman hamida, depois termina o salat. E salatul witr pode-se fazer 2 rakats, dar salam, depois fazer um rakat. Salatul witr pode-se fazer 3 rakats seguidos, a pessoa só ir sentar no último, significa a pessoa fazer o primeiro rakat, segundo rakat, e só ir sentar no último. No último, para aquele que quer fazer 5, ir só sentar no último. Para aquele que quer fazer 3, vai só sentar no último. Ou quiser tashahhud neste caso. Para quem quer fazer 7, faça sem sentar e só vai sentar no último. Para quem quer fazer 9, faça, vai sentar no último. Ou pode fazer o seguinte, 2, dando salam, e o último rakat é que fazer o witr, com o kunut, e assim sucessivamente. E a pessoa deve evitar assemelhar o salatul witr com o salatul maghrib. Significa a pessoa fazer 2 rakats, sentar e não dar salam. Depois levantar e fazer o witr. Não. Ou depois de sentar, dá salam, depois levanta. Ou então não senta em nenhum deles, só vai sentar no último. Isso é para não assemelhar o witr com salatul maghrib. Exatamente. É para não assemelhar o witr com salatul maghrib. Eu quero dizer, Sheikh, eu já fiz 2 rakaten, depois do tashahhud tenho que levantar. Esse aqui é detestável. Okay. Esse aqui é detestável, porque no maghrib fazemos o mesmo. Exatamente. Agora, pode fazer 2 rakats, tashahhud, dar salam. Dar salam, depois levanta, que vai fazer o witr. Ou a pessoa quer fazer o witr 5 rakats. Faz 2 rakats, dá salam. Depois faz outros 2 rakats, dá salam. Depois levanta fazer o último. Isso é permitido. Ou então, vai fazendo. Só vai sentar no último, no quinto. Isso é permitido. O que não é permitido é assemelhar o salatul witr com o maghrib. É detestável. É detestável. Significa fazer 2 rakats, não dar salam, levantar. Depois é que vai fazer o último rakat. E é mais ou menos aquilo que tem a ver com o salatul witr, e alguns ulamás dizem que, como o caso de Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, diz: aquele que não faz o witr, então lá tuqbalu shahadatuhu, aquele não é considerado como um piedoso, um confiável. Aquele que não faz o witr não pode ser, posso dizer, não pode ser confiado para testemunhar alguma coisa. Significa, se nós sabemos que este indivíduo não faz o witr, faz 5 salat, mas não faz o witr, no mês de Ramadã ele chega, diz: eu vi lua. Temos que duvidar nele. Isto com base no Imam Ahmad ibn Hanbal. Diz lá tuqbal shahadatu. Seja o salat, a lua para quebrar, que é para Eid, ou lua mesmo para iniciar o jejum. Sim. Lá tuqbal shahadatu. Ou tudo aquilo que é shahada sobre este indivíduo que não faz o witr, lá tuqbal shahadatu. Outros ulamás dizem que não é condição. Não é condição. O que se quer é ser muçulmano, fazer 5 salats. O resto, lá yu'akhadu biha, uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala não vai lhe perguntar por que não fizeste o witr no dia de Qiyam, porque o witr, na verdade, é sunnah. Não, jazakumullahu khair, é o que eu tinha para explicar em torno deste salat al-witr. Mas antes do nosso intervalo, uma parte eu não cheguei a perceber se a pessoa pode juntar, né? Exemplo, a pessoa quer fazer 5, a pessoa não pode descansar, ou só pode prolongar e... Significa, sim, eu decidi que quero fazer o witr 5 rakats. Tenho 2 opções.
tenho duas opções. Estar a fazer, a levantar os rakats, só vou fazer tashahhud no último rakat. Mas sabendo que esta parte já fez 2 rakats, não pode sentar. Exatamente, não Tem pode que levantar. Tem que levantar sempre. Então quer dizer, a pessoa tem que se controlar. Exatamente, tem que se controlar. Faz Então, tudo. O Nabi, a Aisha radiallahu anha diz: "La yajlisu fihinna illa fi akhiriha." O Nabi fazia, quando fizesse 7 rakats, não sentava em nenhum lado, só sentava no último. No fim. Não. Assim como no hadith. Não, mais uma vez. Por isso, o Nabi ela diz: "Kana Rasulullah yutiru bi sab'in." Fazia witr com 7. Ou bi khamsin. Ou com 5. La yafsilu bainahuma bi taslimin. Ele não separava entre esses rakats com salam. Wala kalam. E nem com palavras. Aí não estou a cometer mesmo 5, faço 5 rakats, mas tenho aquele espaço de tashahhud, não estou a cometer aí? Não. Em vez de sentar ou cumprir? Não, está a seguir o sunnah. Okay. Não está a cometer, está a fazer boa coisa porque está a seguir o sunnah. Está a seguir o sunnah. Não. Você, jazakumullah khairan, Sheikh Abdulmajid Antônio. E para esse caro telespectador que está em nossa sintonia, estamos deixando esse o nosso programa, portanto, Islam em Foco da Hack TV, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack Emissora Islâmica de Nampula. Portanto, estamos a falar de, portanto, aquelas regras de Salat al-Witr, não sei porque tem-se visto muitos jovens que nem se empenham, muitos jovens distanciaram deste sunnah, e nós acompanhamos que é um dos sunnahs, portanto, dentro dos sunnahs muakkada, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca na vida deixou, abandonou. Agora, para nós jovens, onde é que estamos? Muitas das vezes nós deixamos estes sunnahs para os nossos mais velhos, nossos filhotes, e o jovem, depois, após o Salat al-Isha, aquele que lá foi, nem para, pelo menos para cumprir com aqueles sunnahs que tem a ver com o sunnah al-Rawatib, até acompanhamos aqui, mas não só para fazer o Salat al-Isha, aquele que é obrigatório, cada um abandona aquelas recomendações, aquela tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, vamos observar nosso intervalo, não só nada aí, não te esqueça, segunda e última parte, iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Se você tem Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Portanto, hoje é segunda-feira, primeira edição da semana, e contamos na voz do nosso ilustre Sheikh Abdulmajid Antônio. Sendo assim, caro telespectador, é um momento oportuno para interagir. Ligue e participe 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repito, 84 92 73 487. E você que está ligado com a tela da verdade, está no rodapé, poderá ligar, enviar-nos mensagem e iremos encaminhar ao nosso convidado, que é Sheikh Abdulmajid Antônio. 84 92 73 487. Estamos a falar das regras do Salat al-Witr. Repito, o tema de Sheikh, caro telespectador, estamos a falar, portanto, das regras do Salat al-Witr. Se tiver algo a questionar, uma questão, uma pergunta, poderá endereçar-nos, iremos reencaminhar, como dissemos, o nosso convidado de hoje, Sheikh Abdulmajid Antônio. 84 92 73 487. Sheikh, a primeira questão, apenas uma lamentação mesmo. Exatamente. Poderá deixar um incentivo para os jovens, muitos jovens distanciaram, portanto, do sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até a pessoa pode verificar na mesquita, após o Salat al-Isha, todo mundo abandona, só ficam aqueles nossos mais velhos. Quer dizer, nós não temos aquele hábito de fazer Salat al-Witr. O que está a acontecer? Bem, agora seria difícil. Ou por falta de conhecimento, Sheikh? Talvez seja por falta de conhecimento. Eu só queria responder que
Também seria difícil dizermos que não fazem, pelo simples facto de, depois do salat, eles terem salat obrigatório e estarem aí para casa. Se calhar fazem em casa. Mas antes, temos, portanto, uma intervenção a partir do exterior. E irmão já está a participar. Assalamu alaikum. Alô, irmão já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sim, eu tenho 3 questões. Sim, já está a participar, irmão. Seu nome, qual é o seu bairro? Estou no Ibanese. Luís Belenense. É Zélio. Sim, Exato, vamos à sua questão. a primeira questão. Eu vejo muitos irmãos levantam as mãos depois do solat. E depois, no percurso do solat, eles não levantam as mãos. Agora queria saber qual é a posição deles. E a segunda questão, quero saber se uma pessoa, esse solat witr, a mesquita de hoje fecham mais cedo. Uma pessoa sai e vai fazer em casa. Quero saber se o solat fica correto. E a terceira questão que quero saber, quando a pessoa faz o solat witr e depois levanta as mãos para pedir a sua necessitação, será que a pessoa pode falar com a língua que ele percebe? Então, Poderá repetir a segunda questão? Alô? Já está. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair, irmão Zélio dos Belenenses, vereador de Nampula, pela sua participação. Portanto, poderá ficar em nossa sintonia e acompanhe atentamente a entrevista, a resposta do nosso Sheikh. E faça um beijo como fez o nosso irmão Zélio dos Belenenses, ligando para nós, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Sim, Sheikh? Sim, eu dizia, é difícil. O simples facto de nós estarmos a ver os jovens, depois do salat, a saírem para casa e não fazerem, não vamos já tirar esta sentença que não, eles não fazem tudo isso. Se calhar estão mesmo a seguir o sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam, que é o melhor salat facultativo é aquele que é feito em casa. Exatamente. E é sempre bom fazermos salat al-witr em casa. Então não vamos repreender alguém. Logo que se faz salat obrigatório, ele sai. Tem que sair. Allah diz: "Fa'idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Mas veja, temos uma outra participação. Vamos em encontro do nosso irmão Miro. Irmão Miro já está a participar. Assalamu alaikum. Alô? Já está em linha. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Como está? Alhamdulillah. Mashallah. A sua questão, contribuição? Alô? Sim, irmão Miro, a sua pergunta. A minha pergunta é quando um doente. A minha pergunta é o seguinte: Sim? pode também fazer que é um leite? Como é que é? Pode fazer que é um leite quando um doente está numa situação que não aguenta? Chegou a questão? É tudo, irmão Miro. Não. Jazakallahu khairan pela sua participação. Fique em nossa sintonia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, o melhor salat facultativo é aquele que é feito em casa. Significa que quem se ocupa nos salatos facultativos dentro do masjid e aquele que se ocupa nos salatos facultativos em casa, o melhor é aquele que sempre o prioriza em casa. Talvez a pergunta é dizer que eles não fazem de vez. Agora, é lamentável, na verdade. É lamentável o salat al-witr ou mesmo outros salatos facultativos voluntários, o muçulmano deve fazer, embora não seja algo obrigatório. Repito aqui, embora não seja algo obrigatório,
e sempre nós temos que dar mérito, valorizarmos aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam também valorizou. Sim, ao valorizarmos aquilo que o Nabi valorizou, estamos a valorizar o próprio Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Por isso Allah diz: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Para nós valorizarmos o Nabi, temos que valorizar também aquilo que ele gostava, aquilo que ele fazia, tudo isso. Na verdade, seja jovem ou adulto, ou idoso, todos nós temos que seguir o sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Se nós vermos que não vamos conseguir fazer em casa, então temos que fazer na mesquita, porque na mesquita também faz com aquela vontade e tudo, e a pessoa se ver que não é de conseguir logo chegar em casa por causa das ocupações, das tarefas domésticas, tudo isso, vamos ocupar nas tarefas domésticas e não vamos ocupar nos sunnats, deve fazer logo na mesquita. Exato, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Indo cheio para a questão do nosso irmão Zélio dos Beleneses. Sim, dizer que o nosso irmão diz levantar as mãos, a primeira questão que ele disse, levantar as mãos depois do salat, talvez no dua. Será que isso é permitido? E eu expliquei noutras edições que existem momentos que a regra no dua é levantar essas mãos. Isso é a regra. E é um dos asbab ijabat do dua. É um dos motivos da aceitação do dua. Exceto em alguns momentos em que o Nabi alayhi salatu wassalam não levantava as mãos, que é no khutbah. Quando o Nabi fizesse dua no khutbah, não levantava as mãos. E também depois do salat, de cada salat obrigatório, não facultativo, atenção. Depois do salat facultativo, a pessoa pode levantar as mãos, não há nenhum problema. Suponhamos, fez o adhan e é hora de dhuhr, suponhamos, enquanto estou à espera, fiz 2 rakats, enquanto estou à espera do iqama, aí a pessoa, nós sabemos que entre os dois adhanes, entre o adhan e o iqama, ali no meio a pessoa não vai se privar de levantar as mãos porque alegando que não acaba de fazer o salat facultativo agora. E depois de cada salat obrigatório não se levanta as mãos. E se vermos alguém que levanta as mãos, é só alertarmos ele, e não que seja algo tão, posso dizer, um bid'ah tão grave assim. Alguns alimos dizem que yonkar é detestável, sem dúvidas, porque não é um momento em que o Nabi alayhi salatu wassalam levantou. Fazia assim aqueles adhkar ba'da salat, mas não levantava as mãos. E outra pergunta do nosso irmão Zélio é: depois de cada salat obrigatório, fecha-se o masjid. O salat facultativo pode fazer em qualquer momento, no pátio da mesquita, em qualquer lugar, no pátio da mesquita, na varanda da mesquita, fora da mesquita, em casa. Nós já dissemos que o salat facultativo tem mais peso feito fora do masjid e principalmente em casa. Não. A última questão falou. E a última questão diz levantar as mãos. Naquele momento com dua, e não só a pessoa fazer dua noutra língua. Sim, pode fazer dua noutra língua, porque estamos dentro do salat facultativo. Dentro do salat facultativo existe essa prerrogativa em que os alunos disseram que a pessoa, se não consegue fazer em língua árabe, que é, posso dizer, o recomendável, pode fazer numa outra língua, no salat facultativo, e o salat al-witr é salat facultativo. Neste caso, irmão Zélio, se não consegue fazer kunut em língua árabe, pode fazer noutra língua. E o irmão Mero diz: a pessoa que está doente, será que pode fazer qiyamul layl? E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: aquela pessoa que acostumou, aquele que tem hábito de fazer qiyamul layl, aquela pessoa que sempre faz qiyamul layl, tudo isso, e num dia ficou doente. Não é só qiyamul layl, uma ação facultativa que por hábito ele sempre faz, e num dia ficou doente, não conseguiu
ou viajou, por exemplo, não conseguiu fazer aquela ação facultativa. Então Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe a recompensa de ter feito. Enquanto doente, veja só, está doente na sua cama, tudo isso, mas porque ele não conseguiu levantar-se para fazer Qiyamul Layl, não conseguiu levantar-se para fazer uma ação facultativa. Aquilo que em saúde saudável ele fazia, só que o que lhe reteu, o que lhe privou de fazer aquela ação é a doença. Então Allah lhe dá este registro de ter feito. Agora, se ele não fizer devido à doença, não tem pecado nenhum. Não tem. 849273 Outra pergunta, teve uma associada questão do nosso irmão Zélio, não é? Não. E na parte da coisa de levantar as mãos, Sheikh, ali, levantar as mãos, exemplo no Qunut, é obrigatório ou não? No Qunut eu já disse, sim, tem que levantar, não que seja obrigatório. Porque temos visto alguns, principalmente na hora do curso, aquele tempo do curso Traweh, alguns levantam, no espaço do Qunut também levantam e outros ficam assim, não levantam. Aqueles que não levantam não cometem? Não estão a cometer, porque tudo que está relacionado ao Sunnat também é Sunnat. O próprio Salat é Sunnat. Então tudo que está relacionado ao Sunnat passa a ser Sunnat desde que a pessoa venha ou traga aquelas condições necessárias dentro do Salat. Estamos a falar que fazer o wudu, neste caso Istiqbalul Qibla, neste caso Satrul Aura e outras condições do Salat, temos que observar isso. A tendência não deve ser para se tem pecado ou não tem pecado. Nós temos que sempre seguir a questão da regra, é sempre bom. Existem outras coisas que a regra é assim, mas se eu não fizer, não porque tenho pecado. Neste caso, questão de Qunut, no Qunut, sempre o Nabi sallallahu alaihi wasallam levantava as mãos. No Qunut, o Nabi sempre levantou as mãos, por isso temos que sempre seguir este Sunnat. Agora, se a pessoa não levantou as mãos e fez o Qunut sem levantar as mãos, sem dúvidas que ele não cometeu nenhum pecado, e se for com toda a sinceridade no dua, se for a fazer dua com toda a humildade, Allah aceita. Ainda no Qunut, Sheikh, temos alguns que fazem fora do, portanto, Salat al-Witr. Exemplo, fizeram Salat al-Fajr e levantam, fazem um Qunut, Sheikh. Sim, esta prática de fazer o Qunut no Salat al-Fajr, disse que é madhab de Imam Shafi'i. Principalmente os que seguem este madhab de Imam Shafi'i dizem que o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre fazia Qunut no Salat al-Fajr, e outros dizem que isto carece de prova. Porque as passagens que dizem que o Nabi fazia Qunut no Salat al-Fajr eram nos momentos de Nawazil, momentos de, posso dizer, de alguma preocupação intensa, de uma calamidade, em que obrigava o Nabi sallallahu alaihi wasallam a fazer o Qunut no Salat al-Fajr por causa das calamidades, terremotos, posso dizer, ciclones, neste caso, cheias, tudo isso, uma epidemia, uma doença, por exemplo, que pode vir, que assola uma sociedade. Aí as pessoas, o imam pode definir que em cada Salat al-Fajr a pessoa temos que fazer o Qunut, não no outro Salat, mas sim no Salat al-Fajr, e não só este Qunut a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que afaste aquela calamidade, mas não só isto sem nenhum motivo. Se houver um motivo por causa dessa epidemia ou uma calamidade, aí sim pode-se fazer Qunut no Salat al-Fajr, mas enquanto não existir essa epidemia, essa calamidade, não se pode fazer Qunut no Salat al-Fajr. Agora só fica específica para aquela mesquita, se há uma calamidade ou epidemia, ou toda a zona, toda a cidade, zona, é sempre bom fazer-se em toda a zona, todo o distrito, e isso passa por um decreto. E aí vamos ver a necessidade da união entre os muçulmanos. Naquele tempo a palavra era do líder,
Ele é que decretava que não, por causa dessa epidemia, por causa dessa calamidade, ele decretava que todas as mesquitas devem se fazer kunut. E existem entidades legais que poderão, posso dizer, emitir este parecer para que haja kunut. As organizações, neste caso os líderes, os imamos, poderão emitir esse parecer para que se faça o witr nas mesquitas. Mas sendo assim, Sheikh, posso ou não seguir essa pessoa que faz kunut? Sim, pode fazer. Sim, se a pessoa está a fazer salat al-fajr ou sim, salat al-fajr. Isso se é epidemia cheia sem calamidade. Pode seguir, sim, siga, assim não há nenhum problema. Não há nenhum problema. E quais são as virtudes de quem pratica ou apega-se neste sunna, nesta tradição, professor sallallahu alaihi wasallam, de fazer kunut? Bem, ou seja, o witr, Sheikh. sim, nós já explicamos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse Inna Allah witrun yuhibbul witra. E outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse Inna Allah qad amaddakum bi salatin ma bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr. Ila tulu' al-fajr. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse Allah subhanahu wa ta'ala já vos acrescentou salat hiya khairun lakum, que é melhor min humur an-na'am. Humur an-na'am, do que humur an-na'am, estás a falar de camelos ou cavalos vermelhos que eram tão valiosos. Então este salat é melhor do que o valor que tem esses cavalos vermelhos. E o Nabi disse salat al-witr ma bayna salat al-isha ila tulu' al-fajr, depois do salat al-isha até a hora de al-fajr. Então, o salat al-witr, prezados irmãos, tem muitas, mas muitas virtudes. Todos nós temos que abraçar este salat. Agora, a pessoa pode dizer, não, para mim salat al-witr não é de fazer, eu só vou me limitar nestes 5 salats que são obrigatórios. Não estaríamos a dizer que este é murtad ou este é kafir, não, porque certa vez veio o Nabi sallam, um homem perguntar o que é obrigatório para ele. O Nabi disse shahada, fazer 5 salats, jejuar no mês de Ramadã e dar zakat e o hajj liman istata ilayhi sabila. O Nabi sallam foi perguntado por este mesmo homem. O homem perguntou, disse hal alayya ghayrahunna, além dessas 5 coisas que acabou de mencionar, ya Rasulullah, será que tem uma outra obrigação? O Nabi disse la illa an tatawwa, não tens uma outra obrigação, o resto é tatawwa. O Nabi não disse sim, tens que fazer o witr, tens que fazer, não, disse não tens uma outra obrigação, illa an tatawwa, a não ser que você quer salats voluntários, salats facultativos. O Nabi a explicar este homem, e aquele homem disse wallahi la azidu ala hada, eu não vou aumentar essa coisa de tatawwa, não sei o que, eu não vou aumentar. O Nabi não disse você é kafir, você está a rejeitar meu sunnah. Como é que você faz as coisas? Se fosse um de nós a dizer hoje em dia, dizer eu não vou, não contem comigo esse assunto de sunnah, assim como fez aquele homem ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, em frente do Nabi, veja, disse la azidu ala hada, esse assunto tatawwa não conta comigo, não é comigo essa coisa de sunnah, eu só vou fazer aquilo que é obrigatório. O Nabi não disse o que é isso? Está a rejeitar meu sunnah? Você sabe com quem está a falar? Faman rakiba an sunnati falaysa minni, tudo, você é kafir, tudo isso. Não. Disse lá azidu ala hada, foi franco. O Nabi viu a humildade dele, tudo isso. O Nabi o que é que disse? Disse aflaha in sadaq, aquele, se o que está a falar for a cumprir, certamente, na verdade, for a cumprir, ele é um sucedido, é um homem do Jannah. Se ele pôr em prática tudo aquilo que ele falou aqui, que não há de aumentar facultativo, só vai se apegar nas coisas obrigatórias, aflaha in sadaq. Se falar verdade, se for sincero naquilo que ele disse, ele é um sucedido. Então, não vamos dizer que a pessoa que não faz sunnah não é muçulmano, não é isso. São ações facultativas. Agora, ações facultativas têm aquele valor que tem no dia de Qiyamah. Exatamente. Tem aquele valor que tem, e a pessoa não deve desprezar o facultativo, porque pelo desprezo do Nabi alaihi salatu wassalam.
Se está a desprezar o facultativo porque quem ensinou é o Nabi sallallahu alaihi wasallam, aí é kafir, porque está a desprezar o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Outra questão, o Sheikh falou de solates pares, não é? Por exemplo, eu não fiz solates pares, mas só fui logo fazer o witr, vale? O witr quantos rakat? Só um rakat. É isso que nós estamos a explicar, que o mínimo do rakat do witr é um. Eu fiz salatul isha, suponhamos. O salatul isha, talvez estou com uma pressa, só fiz um rakat witr, com a intenção de witr, já comprei. Só faz só akallu rakat. Alguns dizem que não, tem que acompanhar este um rakat com alguns shafa, que são 2 rakat. Não, mas se a pessoa somente só limitar-se num único rakat, salat que e intencionar com aquilo, o salatul witr yakfi. Suponhamos que eu fiz salatul isha e salatul isha tem um ba'adiyya, depois já interligar com o witr único. Exatamente. Não há nenhum problema. Não há nenhum Quer dizer, problema. fiz 2 rakat Isso. ba'adiyya e interliguei com o witr. Yakfi. Um único rakat yakfi. É suficiente. É suficiente. Não. Mashallah. E tem umas recomendações a deixar, Sheikh? Recomendações são essas que já falamos durante a nossa explanação. Dizer que o salatul witr é um salat com muitas virtudes. Temos que observar o salatul witr, e é um salat que é sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada, que daqueles sunnahs que o Nabi alayhi salatu wassalam nunca deixou, e temos que sempre observar este salat. Podemos fazer o salatul witr na mesquita, depois de salatul isha, e há outros que optam de fazer sunnah ba'diyya, que é 2 rakats no masjid, e vai fazer o salatul witr em casa. E explicamos também que se por acaso a pessoa tem intenção de levantar ou acordar à noite, fazer qiyamul layl neste caso, e é sempre recomendável atrasar o witr para depois do qiyamul layl. E se por acaso a pessoa não, por exemplo, fazer o salatul witr, quer dizer, não intencionou fazer qiyamul layl, fez salatul witr contando que chegar em casa é só dormir, mas mudou de intenção e quis mesmo fazer o salat, o qiyamul layl, aí não há necessidade de repetir o witr que ele já fez. Então são essas recomendações, são esses ensinamentos que giram em torno do salatul witr, e é um salat mesmo que todo muçulmano deve observar. Apenas para recapitular, quais são os salats que o Nabi sallallahu alaihi wasallam pagava? Não o salat obrigatório, mas sim o salat facultativo. Todo o salat facultativo, principalmente aqueles que são rawatib. Rawatib são aqueles sunnats que acompanham os obrigatórios. E esse o Nabi pagava, e o próprio salatul witr também pagou e recomendou através das suas palavras ao pagamento. É para quem perdeu o salat do Duha, quer dizer que ele fez o salat, estou cansado, vou dormir, depois de acordar outra hora, então coincidiu com a hora do salat do Duhur. Ele também poderá pagar? Pagar, sabe, falei do rawatib. Estou a falar do rawatib, são aqueles sunnats que acompanham os salats obrigatórios, e são esses que constam que o Nabi alayhi salatu wassalam pagou, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou, né, no hadith, que man nama an witrihi, quem dormir e não fez witr, ou nasiyahu, e esqueceu. Isso fala-se do witr. Falyusallihi idha asbaha, deve fazer depois de amanhecer. E quanto aos rawatib, Aisha radiallahu anha disse: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. E este sobre qiyamul layl. E a respeito dos rawatib, consta que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ele acordou tarde no salatul fajr, depois do sol ter saído. Quando estava a pagar o salatul fajr, primeiro pagou aqueles 2 rakats que se fazem antes do salatul fajr, depois é que pagou o próprio salatul fajr. E outros rawatib que ele pagou, certa vez estava ocupado numa preocupação e não conseguiu fazer o sunnah ba'diyya,
do Dhuhr e foi fazer depois do Asr. Exato, Sheikh. Últimas considerações? Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado esta oportunidade de mais uma vez partilharmos este espaço da Haq TV e tentarmos explicar aos nossos irmãos aspectos do Din, assuntos que têm a ver com o Din, que interessam bastante para o conhecimento dos nossos irmãos. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan, Sheikh Abdulrashid Antônio. E para si, caro telespectador, amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, chegamos à reta final deste que é o nosso programa Islam em Foco. Hoje, segunda-feira, primeira edição. Portanto, falamos das regras do Solatu Al-Witr. Sendo assim, gratos pela atenção dispensada. Acompanhe a restante programação da Haq TV. Foi uma transmissão simultânea com a Rádio Haq. Jazakallahu khairan. Até uma próxima oportunidade, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.